Olá, vamos para o nosso sexto capítulo dessa série, As Doenças e as Suas Causas Psicossomáticas. Psicomente, somatização de energias. Hoje vamos falar sobre integridade do ser íntegro. E vou começar a pedir já desde o início dos meus vídeos, seja rico e próspero, faça brilhar a sua luz. Se de alguma maneira essas orientações estão te chegando agora, dê o seu like, se inscreva, passe adiante para os seus familiares, amigos, para quem a tua alma dizer que você tenha que mandar. E não se importe se a pessoa vai abrir ou não. Aí é a energia dela que vai contar junto aos amigos espirituais dela. Eu estou plantando sementes. Eu não estou pedindo para se inscrever e like porque eu quero ser uma famosinha do YouTube, tá? E sim, eu estou cumprindo aqui a minha missão espiritual. E como eu já disse, tem várias missões. Você é cozinheiro, você é um faxineiro, tá? Então, o meu é de passar esses ensinamentos. Estudos recentes sobre a região mental do cérebro, chamada subconsciente, e sobre os efeitos das impressões gravadas nele, mostram que sua capacidade de interferir no funcionamento do corpo é muito grande. Freud foi um dos primeiros percebedor que as atividades mentais poderiam modificar as funções normais do organismo, abrindo assim as perspectivas para uma nova ciência chamada psicossomática. Atualmente, as pesquisas sobre estresse vêm sendo amplamente divulgadas. Aos poucos, o homem vai constatando que as atividades mentais desempenham significativa participação no desenrolar das situações materiais e na saúde do corpo. Para compreender por que as pessoas adoecem ou apresentam alterações em diferentes partes do corpo, bem como por que uns vivem doentes enquanto outros são saudáveis, foi desenvolvido este estudo Metafísica da Saúde. O objetivo é conscientizá-lo de que a sua condição interna é um fator predominante para manter a saúde física e melhorar as qualidades de vida. O corpo acusa o modo como estamos lidando com os acontecimentos. Cada parte dele reflete uma emoção. Todas as alterações metabólicas têm sua origem nas atividades mentais. Nesse paralelo entre o físico e o mental, você vai compreender que suas atitudes determinam a saúde física, bem como a sua condição de vida. Resumidamente, a emoção é a resposta aos estímulos mentais, que atingem o baixo ventre, emitindo ondas cíclicas que sobem. Sentimentos, por sua vez, são vibrações emitidas do peito, também fruto das atividades mentais, de acordo com a maneira como estamos respondendo às situações da vida. Temos uma afetividade saudável ou não. Saúde existe quando pensamos e agimos em concordância com nossa natureza individual ou nosso temperamento. Entretanto, se estivermos em desacordo, criamos conflitos que perturbam a nossa estabilidade afetiva ou se manifestam no corpo como desequilíbrio ou sintomas. O sistema de integridade age em nível de subconsciente. Ele impede que um bom número de pensamentos seja transformado em realidade. Funciona como uma defesa natural contra a nossa ignorância. Você já imaginou
se todos os pensamentos negativos carregados de intensidade fossem imediatamente transformados em realidade? Por certo, nem o mundo existiria. Quando estamos emocionados, formulamos centenas de pensamentos negativos, porque é natural em nosso nível de evolução não sabermos lidar bem com nossa afetividade. O sistema de integridade seleciona o material que chega ao subconsciente e só deixa tornar-se realidade aquilo que é considerado seu melhor. Ele é o preservador da evolução e dos objetivos da vida em nós. Estamos protegidos em nossa ignorância, mas não daquilo de que temos consciência. Nossa ideia da melhor maneira de ver ou fazer as coisas vai evoluindo em nossas experiências. A cada dia sabemos fazer melhor as coisas. Quando fazemos uma coisa que é nosso melhor meio de fazê-lo, segundo nossa relativa inteligência, o sistema de integridade procura criar realidades baseado em nossos melhores padrões, mesmo que a nossa ação seja negativa. Exemplo disso é a pessoa que praqueja e se queixa como forma de reagir àquilo que acontece e de que ela não gosta. Para ela, essa é a melhor maneira de agir, pois ainda não aprendeu a fazer melhor. Em vez de o subconsciente materializar negatividades, ele sofre a ação do sistema de integridade e este seleciona padrões positivos para materializar, porque praguejar é a melhor da pessoa e ela produz o melhor. Não que isso seja muito bom, né? Que vai se formando umas cargas de negatividade. Em outras palavras, se você faz seu melhor, o subconsciente materializa o que você padronizou como o seu melhor. Mas se você motiva por escutar os palpites alheios, resolver agir de uma maneira que não é o seu melhor, então o sistema de integridade vai retrair-se e algo proporcional ao que você está crendo, naquele momento, se materializará. O seu melhor o protege. O seu melhor é classificado pelas experiências que você viveu e nunca pelo que você aprende teoricamente. Você pode ter uma cabeça cheia de moral e valores aprendidos fisiologicamente, mas eles nada têm a ver com o seu melhor. É necessário que você tenha sentido de corpo inteiro um pensamento para que ele seja reconhecido como o melhor. Se você já experimentou um perdão e sentiu como ele é benéfico, então ele passa a ser um padrão. E se você não perdoar, então esse ato será tido como o pior da sua realidade. Será negativo. Compreende que a partir do momento que você despertou para algo, se você retornar ao velho, você não se move. Você só vai ter o mesmo. Assim, quando uma mulher que sabe se dar aos outros e tem como experiência satisfatória, afetiva de se dar de uma certa forma, nega-se a dar porque se desapontou com os outros. Ela não está fazendo o seu melhor. E assim ela perderá a natural proteção do sistema de integridade. E provavelmente apresentará seu ressentimento como um caroço no seio. Ui! Essa é, olha. Eu estou com uma pessoa na família que aconteceu isso. E também com uma conhecida. Se o fato de ela se negar fosse o melhor dela, o ressentimento não se transformaria em caroço no seio, porque o sistema de integridade teria impedido isso. Portanto, toda doença
é algo que você está fazendo e mantendo que não é o seu melhor, de acordo com a sua evolução. Isso explica porque as pessoas mais evoluídas do que nós estão doentes. Porque, certo, elas não estão fazendo algo exatamente de acordo com a sua evolução. Isso também explica porque uma pessoa mais atrasada que nós pode estar gozando de plena saúde. Ela mesma, em sua ignorância, está fazendo o seu melhor. Um ato pode ser natural para uma pessoa e perigoso para outras. O universo se organiza sob a lei da individualidade. A lei da vida é relativa à individualidade. A evolução é a singularidade. Em suma, a pessoa só fica doente quando seus pensamentos e ações são contrários ao fluxo de sua natureza íntima e sua relativa sabedoria. É aquela situação. Se você já sabe que isso não é bom e não te fez bem, se você fizer, vai ter seu preço. Geralmente isso acontece quando você tenta mudar o jeito de ser para agradar os outros. É o caso de uma pessoa comunicativa passar a censurar sua expressão, tornando-se calada. Isso pode causar doenças na garganta. O mesmo acontece com as crianças, que são constantemente repreendidas na expressão verbal. Geralmente, elas apresentam inflamações na garganta. Na concepção metafísica, existe um fator de fundamental importância. Não é a situação externa que determina a condição interna. O meio contribui, mas não é o fator determinante. Haja vista cada um reagir de uma maneira frente às mesmas situações. Diante do desprezo, por exemplo, existem aqueles que se revoltam, tornando-se agressivos. Outros se reprimem e sentem-se carentes. Há também aqueles que se tornam independentes. Dependendo do nível de evolução de cada um, tudo pode dar em nada. É comum encontrarmos pessoas que foram maltratadas na infância. Eu sou uma. E nem por isso são revoltadas. Ao contrário, mantêm sua dignidade e respeito próprio. Por outro lado, existem aqueles que foram bem tratados e, no entanto, são rebeldes. É tipo aquela fórmula rebelde sem causa. São maldosos. Enfim, não somos frutos do ambiente, mas sim convenientes com tudo de bom ou ruim que nos acontece na vida. Tudo é maneira de ver. Bem como responsáveis pela saúde ou pelas doenças que afetam o corpo. A postura frente aos episódios é que determina o desenrolar dos fatos. Por mais desagradável que venham a ser os resultados, você tem uma parcela de responsabilidade sobre eles. Qualquer que tenha sido sua atitude, você gerou as situações que hoje o está assediando. Sua conduta atual frente ao que o cerca poderá tanto agravar como atenuar o reflexo de uma postura anterior. Basta que você sempre faça seu melhor e não se deixe afetar pelos palpites dos outros. Os outros. A doença no corpo é desencadeada pelas atitudes nocivas, a você em particular, já que sua evolução é relativa ao que você experimentou. Não se pode dizer que uma pessoa em sã consciência escolhe ter uma determinada doença. Ela surge como um reflexo de sua condição interna. Ao adquirir a consciência da metafísica, dos seus pensamentos, de uma disfunção orgânica, você obtém um importante recurso para a reorganização do mundo interno. Essa reformulação irá refletir no ambiente externo, criando uma nova condição de vida, principalmente no corpo, em forma de saúde e vitalidade. Se por um lado a consciência metafísica, o além dos seus pensamentos, tira todos os seus álibis,
para justificar seus próprios infortúnios. Por outro, resgata seu poder de alterar as condições desagradáveis da vida, bem como o de reconquistar a saúde do corpo. Resgatar saúde representa voltar a fazer-se o melhor, aceitar com modéstia e boa vontade o que você é. Terá, portanto, que aprender a confiar em si e a ter a coragem de ser você mesmo diante das expectativas e cobranças do mundo. Vamos falar um pouco aqui da metafísica e hereditariedade. Aquela formulazinha mágica negativa. Ah, isso é hereditário. A minha avó tinha, a minha mãe tinha, a minha bisavó tinha, a minha avó tinha, a minha mãe tinha, então por isso que eu tenho. Ui! A ciência explica que o único modelo organizacional do corpo humano é a genética. Ou seja, os genes dos pais são os fatores exclusivos e determinantes das características fisiológicas. Na concepção metafísica, o corpo humano é um organizado pela consciência não desperta. O ser possui intrínseca na alma uma estrutura organizacional das células desde a sua função embrionária. Na metafísica admite, porém, que todas as pessoas herdam uma carga genética que indubitavelmente é necessário para a constituição biológica. No entanto, o que determina as características fisiológicas são os fatores existentes no âmago do ser. São aproveitados os genes compatíveis com a constituição interior para estampar no corpo as particularidades da alma. A mutação genética é determinada pelas condições do espírito reencarnante. O princípio da reencarnação altera consideravelmente as afirmações prematuras dos pseudocientistas. Entre as pessoas da família existem profundas afinidades, a começar pelo fato de estarem juntas na trajetória da vida. Os fatores em comum também estão expressos no corpo, revelando que possuímos semelhantes características na constituição emocional. Essa afinidade existe tanto nos conteúdos positivos, como semelhantes habilidades e potenciais, quanto nos fatores negativos, que se apresentam em forma de doenças hereditárias ou congênitas. Um dos fatores que fundamentam a teoria metafísica é que nem todos os filhos de pais diabéticos, por exemplo, irão desenvolver essa doença. Se a hereditariedade fosse um fator determinante, todos os filhos desenvolveriam as mesmas doenças, mas não é isso que acontece. As exceções demonstram que existem os fatores individuais, somando com os genéticos para determinar as condições físicas. Desse modo, compreende-se que não somos vítimas das informações genéticas. Não são elas as únicas responsáveis pelo aparecimento das doenças herdadas ou de má formação, mas sim nossa condição inata, que nos atrai a uma família geneticamente compatível, a que possibilita estampar no corpo as marcas condizentes com nossa própria estruturação interna. É o que nós dissemos, semelhante atrai semelhante? Podemos colocar aí. Desse modo, compreende-se que não somos vítimas das informações genéticas. E não são elas. Aparecimento das doenças herdadas ou de uma formação. Ao longo desse estudo, vamos encontrar uma série de doenças cujas causas orgânicas não atribuídas à genética serão feitas leituras de causas metafísicas dessas doenças.
Independentemente da forma como elas se originaram, haja vista existir sempre uma condição pessoal de responsabilidade do propósito doente, mesmo nas patologias congênitas. Enfim, a genética deixa de ser o único vilão de algumas enfermidades, e você se torna cada vez mais responsável pelos seus próprios infortúnios. O mesmo se aplica aos problemas infantis. Iremos compreender que mesmo a criança sendo dependente dos pais e passiva ao ambiente, a doença não é atribuída exclusivamente a esses fatores. Não cabe aos pais a total responsabilidade pela condição da criança. O fator determinante é do próprio ser. Quando ela adoece, é porque se encontra numa atmosfera que propicia o mal físico. No entanto, sua condição emocional também se encontra abalada. A criança tem uma maneira própria de reagir aos episódios do lar, pois traz do passado muitas experiências que formam o seu temperamento. Quando essa postura for compatível com as suas metafísicas da doença, ela irá apresentar no corpo o reflexo de uma atitude nociva para o seu emocional. Como a criança ainda não desenvolveu a linguagem de expressão, sua condição interna não terá a mesma manifestação de uma pessoa adulta. Porém, isso não a exime da responsabilidade daquilo que o corpo apresenta. A condição emocional é a mesma em qualquer idade. Assim, portanto, quando uma criança adoece, é possível compreender por meio da consciência metafísica quais são as características internas daquele ser que está iniciando sua trajetória na vida. Conscientemente dos pontos fracos da criança, os pais terão um recurso a mais para favorecer o desenvolvimento dos seus filhos. E vamos parando por aqui. Gratidão.